tô fazendo esse vídeo para ganhar like. Eu tô fazendo porque se eu sumir, pelo menos vai existir registro. Eu me chamo Gabriel Pereira e eu sobrevivi a uma viagem acidental para um lugar que não devia existir. Um lugar que eu descobri que chamam de Sete Além. E antes que você ache que é fanfic, creepypasta ou sei lá, me explica isso. Isso aqui apareceu lá. Eu não sei se eu deveria contar, mas se você está assistindo até aqui, comenta, Gabriel, eu acredito, porque eu preciso saber que eu não tô louco. Isso começou numa noite que era para ser completamente comum. Eu estava voltando de carro de uma cidade aqui perto. Não vou falar qual, porque eu ainda tenho medo de alguém reconhecer. Era tipo 1h pouco da manhã, estrada vazia, sem rádio, só o som do carro e aquela sensação de que a noite tá grossa. Eu lembro que eu estava com sono, mas eu não queria parar. E aí, do nada, o GPS travou. A tela ficou preta e aparecia uma coisa que não era mensagem normal. Parecia um texto digitado, como se alguém tivesse escrito para mim. Você pegou a saída errada. Eu ri na hora, eu juro. Eu pensei, ok, bug do GPS. Só que, logo depois, o GPS voltou, mas não estava mais mostrando a estrada. Estava mostrando um mapa estranho, sem nome, sem cidade, só uma palavra embaixo. Sete Além. Aí eu tentei ignorar, só que a estrada começou a mudar. Eu sei que parece exagero, mas eu conheço aquela estrada. Ela tem posto, tem placa, tem aquelas luzes laranjas de vez em quando. De repente, tudo sumiu. Ficou só as faixas no asfalto e o breu. E o pior, o meu celular sem sinal. Eu acelerei. Só que quanto mais eu acelerava, mais parecia que eu não saía do lugar. Eu olhava para o retrovisor e eu juro que eu vi as luzes da minha cidade ficando menores, como se estivesse se afastando, mesmo eu indo para frente. Aí aconteceu a primeira coisa que me deu um frio no estômago. Eu vi um pedágio, só que era um pedágio velho e enferrujado, com a cabine vazia, e a cancela estava aberta. Eu passei e quando olhei para o lado, tinha uma placa escrita com tinta descascada. Bem-vindo a Sete Além. Não olhe para trás. Eu lembro que eu ri de nervoso, mas a minha mão estava tremendo no volante. E eu olhei para trás. Eu me arrependo até hoje. No segundo que eu olhei pelo retrovisor, eu vi um vulto no banco de trás do meu carro, mas não tinha ninguém. Eu freiei com tudo, quase bati. Meu coração saiu pela boca. Eu virei o corpo, apontando o celular como lanterna. E o banco estava vazio. Só que tinha uma coisa lá. Um cheiro. Um cheiro de terra molhada com ferrugem. E no vidro de trás, como se alguém tivesse soprado, tinha uma frase marcada. Você não deveria ter olhado. Eu entrei em choque. Eu tentei dar ré, tentei voltar para o pedágio, mas a estrada atrás de mim não existia mais. Era só mato, como se eu nunca tivesse passado por ali. Depois de uns minutos, a neblina começou. Uma neblina grossa que entrava até dentro do carro. E aí, eu vi luzes. Uma cidade. Mas ela era errada. As casas pareciam antigas, com detalhes modernos, como se várias épocas estivessem misturadas. E tinha uma igreja no centro, só que a torre dela era inclinada demais, como se estivesse caindo. Eu parei o carro, e quando desliguei o motor, o silêncio foi tão forte que eu ouvi meu próprio sangue.
Aí veio o barulho. Sinos. Um sino tocando de um jeito lento. E eu vi uma pessoa na calçada, parada. Uma senhora. Eu abri o vidro só um pouco e perguntei: "Moça, onde eu tô?" Ela virou o rosto para mim bem devagar. E eu juro, ela não tinha olhos, só um buraco escuro, como se tivesse queimado. E ela falou numa voz que parecia vento dentro de uma garrafa: "Sete além sempre devolve, mas primeiro cobra." Eu travei. E ela levantou o dedo e apontou para a igreja. "Se você entrou olhando para trás, você tem que sair olhando para frente." Aí ela abriu um sorriso. E os dentes dela eram muito pequenos, como se fossem de criança. Eu fechei o vidro e comecei a chorar. Eu fui para a igreja porque eu não tinha mais plano. No caminho, eu percebi uma coisa. As pessoas andavam em silêncio, todas olhando para o chão. E tinha algo pior. Tinha outras pessoas que pareciam normais, mas andavam como se tivessem perdidas. E quando eu passei perto delas, elas sussurravam coisas tipo: "Não deixa ele ouvir você respirar. Você já pagou? Não encosta nas sombras." Quando eu cheguei na porta da igreja, tinha uma placa de madeira com regras. Não olhe para trás. Não diga seu nome completo em voz alta. Se ouvir alguém te imitando, não responda. Nunca entre em casa com a porta aberta. Sete além, cobra com lembranças. Eu li essa última e senti um gelo no peito. Eu entrei porque eu não tinha mais plano. Por dentro, a igreja era enorme, mas parecia que não acabava. Tinha bancos, mas não tinha altar, só um corredor indo para um lugar escuro. E eu ouvi uma voz igualzinha à minha. "Gabriel, vem." Eu congelei, porque eu não falei meu nome para ninguém. E a voz repetiu, só que mais perto: "Gabriel Pereira, vem." Meu corpo inteiro arrepiou. E aí eu lembrei da regra: se ouvir alguém te imitando, não responda. Eu tapei a boca com a mão e comecei a andar, rápido, sem olhar para trás. A voz foi ficando mais irritada. "Gabriel, você acha que vai embora sem pagar?" Eu não virei. Eu só andei. E aí, eu senti uma mão no meu ombro. Eu quase gritei, mas segurei. A mão era gelada e uma voz sussurrou no meu ouvido: "Eu posso te levar de volta, mas vai doer." Eu não sei explicar como, mas eu aceitei. Eu senti que se eu não aceitasse, eu ia ficar ali para sempre. A voz disse: "Me deu uma lembrança verdadeira." Eu falei baixinho: "Como assim?" E ela respondeu: "Algo que te mantém humano." Eu comecei a pensar. E lembrei do meu pai, do último abraço que eu tive com ele. Aí eu senti lágrimas caindo e eu falei: "Pode levar essa." E foi como se alguém puxasse de dentro de mim. Na hora eu senti uma dor, não física, uma dor como se minha alma estivesse sendo rasgada. E eu esqueci. Eu esqueci o rosto do meu pai. Eu ainda sei que ele existe. Eu sei o nome dele, mas eu não consigo lembrar do rosto. E quando essa lembrança saiu, a igreja toda tremeu. As luzes apagaram
e eu ouvi um coro de vozes dizendo: pago. Quando eu dei por mim, eu estava de volta na estrada, meu carro ligado, o GPS normal, mas o relógio marcava 3h33. Eu olhei para a placa. Era a mesma estrada, só que eu estava parado do lado de um matagal onde não deveria ter saída nenhuma. Eu voltei dirigindo igual um louco até em casa. E eu achei que tinha sido um sonho, até eu ver isso no meu retrovisor. Uma frase escrita no vidro, com o mesmo bafo: você ainda me deve uma coisa. E desde aquele dia, toda vez que eu acordo, eu sinto que alguém está no quarto, só esperando eu olhar para trás. Se esse vídeo bater muita gente, eu conto o que eu vi nas ruas de Sete Além. Mas eu só vou continuar se vocês comentarem uma coisa. Você já ouviu falar de Sete Além? Porque eu acho que eu não fui o primeiro. E eu tenho medo de não ser o último.